Olá, tudo bem? Meu nome é Evander e é com muita alegria que eu chego aqui com você para a gente conversar sobre a vida. Esse é o Gestão de Vida e nós estamos aqui para trocar uma ideia, bater um papo sobre como a gente pode ser mordomo, né, dessa vida tão preciosa que Deus entregou para nós. Na semana passada a gente introduziu o assunto sobre gerir os nossos pensamentos, a nossa mente, lidar com as pressões que estão diante de nós. Hoje nós vamos começar a pensar em como nós podemos cultivar mentalidades que então nos ajudam a expandir a uma forma de pensar mais adequada com a palavra, com o chamado que nós conversamos na semana passada de Paulo, para viver uma mente e uma mentalidade transformada. Nós conversamos aqui na semana passada sobre o fato de que você pode encarar a sua vida e a sua mentalidade como uma coisa posta e acabada, ou você pode se colocar como um aprendiz, como alguém que está desenvolvendo a vida e que não tem obrigação de estar pronto, ter respostas prontas, estar preparado para lidar com os desafios que a vida oferece. Na verdade, nós somos eternos aprendizes que estão sempre buscando o melhor. E a nossa referência é Cristo, não é? Quando a Bíblia nos convida a ter a mente de Cristo, quando a Bíblia nos convida a passar por uma transformação de mente, isso tira dos nossos ombros todo o peso de super-herói, de pessoas prontas e acabadas, né? Longe de querer te dar receitas, eu quero aqui apenas dar algumas dicas. A primeira delas é que você tome uma decisão. Além daquela de decidir a ser um aprendiz, é preciso decidir que nós não vamos nutrir, sustentar, deixar que mentalidades tóxicas se estabeleçam na nossa vida. Que nós vamos estar sempre dispostos a ouvir e aprender e crescer a partir do autoexame, a partir do confronto com a vida, com as pessoas com quem a gente ama, né? E uma boa maneira de avaliar se a nossa caminhada está indo bem é primeiro confrontar essa nossa rede de pensamentos, essa nossa visão de mundo com a palavra de Deus. Aquilo que eu estou pensando combina com o que a Bíblia disse ao meu respeito, não é? Com os propósitos que a Bíblia revela a meu respeito. Por exemplo, quando eu volto para Isaías 55, que diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus, que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Isso me coloca numa linha de expansão, de pensar sempre melhor, de buscar sempre mais, de entender que eu posso desenvolver. Eu estou alinhado com essa cultura de expansão, de pensamento, de ideia, de visão, ou eu parei, atrofiei, não é? Eu estou sempre repetindo o mesmo discurso com a intenção de proteger a estrutura de pensamento que eu montei. Então, quer dizer, nós precisamos decidir cultivar mentalidades, pensamentos, atitudes que me projetam para esse padrão dos céus para a minha vida. E eu separei aqui alguns tipos de mentalidades que nos favorecem. E aí eu preciso citar aqui a fonte. Parte do que eu vou dizer aqui está inspirado no livro dessa autora, a doutora Caroline Leaf, Pense, Aprenda e Tenha Sucesso. Muito interessante a leitura. Se você puder e quiser adquirir, esse livro foi editado pela editora Chara, né? Você encontra facilmente na internet. Pense, aprenda e tenha sucesso. Uma das primeiras mentalidades que a doutora Caroline, que é uma autora de vários livros nessa área, destaca, é a mentalidade reflexiva, que é exatamente a necessidade, a capacidade de parar e pensar no que eu estou fazendo, agindo ou pensando. É exatamente essa necessidade de vez em quando, de tempo em tempo, parar e pensar. É desse jeito? Eu estou fazendo da melhor forma? Essa palavra que eu falei, você já se pegou assim, falando coisas que você não se reconhece naquelas palavras que você tomou, pensando coisas que você diz assim, puxa, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Quer dizer, refletir a respeito de si mesmo. É interessante que a Bíblia já falava disso, né? Paulo, quando vai escrever
a respeito dos cuidados que a gente devia ter ao tomar a Santa Ceia, ele dizia assim: examine o homem a si mesmo e então coma do pão, beba do cálice. O autoexame, a reflexão a respeito da sua própria vida, está muito alinhada com essa perspectiva do cristianismo, que para pensar no padrão de Deus apontado pela palavra e em confronto com aquilo que eu estou vivendo. Como é que está isso? Essa forma de comportamento, essa forma de falar, o que a minha família está repercutindo para mim das minhas atitudes, meus colegas de trabalho, no meu ambiente de trabalho? Eu penso sobre o que eu estou pensando. Eu reflito, eu sou o primeiro a criticar a minha atitude. Uma mentalidade reflexiva que me ajuda a olhar para mim mesmo. E aí, na nossa tradição cristã, nós temos um espaço muito privilegiado para fazer isso, que é o momento devocional. Onde a gente começa o dia parando, primeiro para ouvir o padrão do céu, lembra? Sempre que a gente está buscando transformação, a gente começa do padrão do céu. Parando para ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Hoje, na minha devocional, eu estava meditando em Apocalipse, estou terminando de ler o livro de Apocalipse. E Deus começa dizendo para o apóstolo João do novo céus e da nova terra, do que ele estava fazendo, do que ele estava gerando. Quer dizer, eu paro para ouvir isso, eu paro para meditar na revelação que Deus tem para a minha vida, e aí eu apresento a minha estrutura que eu tenho hoje para Deus. Deus, olha, estão aqui os meus pensamentos, as minhas ideias. Olha, Deus, eu não estou sabendo lidar com essa situação, eu não estou sabendo lidar com aquela situação. E aí eu paro, não digo nada, eu ouço a Deus, eu fico em silêncio diante dele, pensando no padrão dele, pensando nas coisas que eu disse, nas coisas que me incomodam, e eu me coloco numa atitude de escuta, eu me coloco numa atitude de quem ouve a Deus, de quem está disposto a receber dele, e Deus começa a dar dicas para a gente, Deus começa a falar ao nosso coração, Deus começa a lançar os seus pensamentos a respeito de nós, e a nossa mentalidade vai sendo transformada. Nós vamos percebendo novas possibilidades, um ciclo se abre para o novo. Eu posso pensar de uma forma diferente, eu posso agir de uma forma diferente. Há caminhos que Deus preparou para mim que eu não considerei ainda, não é? Quando a gente faz isso e você traz o padrão de Deus, você para pensar na sua mentalidade, no que você quer, aquilo que não combina com isso vai aparecer. E talvez você vai se dar conta que há coisas que você não sabe como resolver. Talvez você vai se dar conta que há estruturas montadas na sua vida que você não sabe como lidar com elas. Essa é uma boa hora de pedir uma ajuda, de procurar alguém mais maduro que você, de procurar alguém que você confia para caminhar junto com você, né? A vida não é tão arrumadinha como a gente gostaria que fosse, né? A gente está aqui gravando, minha filha está assistindo aula e entrou um passarinho no quarto dela e ela deu um grito lá. Eu podia parar aqui, voltar a gravar tudo de novo, já fiz isso algumas vezes hoje, mas hoje eu vou deixar em homenagem à minha querida filha, vou deixar os brados dela aí, para te lembrar que às vezes a vida não é tão arrumada quanto a gente gostaria que fosse. Mas ainda é a vida que a gente tem. Ainda é a vida que a gente tem. E a gente precisa lidar com ela. Ela precisa seguir em frente. Talvez você não dê conta sozinho. Talvez você precise de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Eu não consigo gravar esse vídeo sozinho. Eu não consigo falar com você sozinho. Eu preciso de uma estrutura que me favoreça isso. Talvez você também precise. Mas você não vai saber disso se você não parar para refletir em como está a sua vida, a organização dos seus pensamentos, as pressões que estão dentro do seu coração. Vamos orar? Eu quero orar por você, quero colocar diante de Deus a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua presença, te agradecendo pela oportunidade de parar para refletir na vida que o Senhor nos deu. E como nós temos dito, o teu povo tem passado por tantas pressões,
E às vezes a gente entra no modo automático e a nossa vida vai num ritmo muito acelerado. A gente não para pensar nas decisões que está tomando, nas escolhas que faz, na vida que está se dando. Hoje eu quero pedir ao Senhor que o Senhor dê ao meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga que está aqui junto comigo, esse querido que está chegando agora, dá-nos a graça de parar para pensar na nossa própria vida. Dá-nos a graça para parar e refletir na vida que nós temos. E ao mesmo tempo trazer à memória a vida que o Senhor projetou para nós, os pensamentos que o Senhor projetou para nós. O Senhor disse para o profeta Jeremias: eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vocês. Deus, dá-nos a revelação desses pensamentos. Dá-nos, ó Deus, a direção desses pensamentos, para que, nutridos por eles, nós possamos, ó Deus, transformar a nossa mentalidade, descartar pensamentos tóxicos, pensamentos que nos bloqueiam, pedir ajuda se for necessário, mas buscar a vida e o padrão de vida que o Senhor sonhou para nós. Em nome de Jesus. Amém.